Boa tarde, amados. Aqui é o pastor Raul Nogueira, Focando Vidas. E nós temos aí, pelo menos, que eu estou vendo, mais de 300 pessoas que estão aí, que fazem parte do nosso grupo. Não sei quantos vão entrar de verdade, mas de qualquer maneira, aqui no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais, nós temos como foco expor a palavra de Deus e confrontar quando necessário. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bem difícil. Nós vamos estar falando sobre as profecias que foram colocadas durante esse período que nós acabamos de passar aí, bem tumultuado aqui no Brasil, onde vários profetas do Senhor fizeram profecias e mais profecias com respeito a resultados. E até onde eu sei, não se cumpriu. Não se cumpriu. E eu estou realmente muito aborrecido hoje por perceber como as pessoas gostam de ficar na ilusão. Eu não sei exatamente qual é a tua posição, não sei como você estava durante esse período. Uma coisa eu sei, nós estávamos acompanhando da mesma forma que muitos, e começamos a perceber que o nosso povo estava muitas vezes com uma esperança ilusória. Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Eu gostaria que você que está entrando estivesse se preparando para um assunto que eu não gostaria de falar, mas que é preciso falar. Eu não sei que repercussão terá, mas uma coisa eu sei: o meu Deus nunca falha, o meu Deus nunca erra. As profecias do Senhor se cumprem literalmente. Bem, antes de nós examinarmos, já quero alertar que nós estamos sem luz aqui e eu não tinha outra condição, então me perdoe se de repente começar a ficar muito escuro, tá bem? Eu quero orar pedindo por esse tempo agora e também orar por algumas pessoas. Senhor Deus, Pai, nós somos muito gratos porque podemos estar juntos como família, pessoas lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro. E eu quero te louvar, Senhor, quero te adorar, quero te buscar em espírito e verdade. E peço, meu Deus, que o Senhor esteja iluminando esses textos que nós vamos falar. E que eu fale aquilo que eu devo falar. Meu Pai, eu peço por pessoas que estão sofrendo, Senhor, estão doentes, pessoas com oncologia, Senhor. Mas creio que o Senhor, com mão forte e poderosa, vai curá-los, Senhor. O Senhor não é obrigado a fazer isso, mas o Senhor faz quando realmente é da tua vontade, quando o Senhor tem um propósito. Então eu apresento minha prima Lica diante do Senhor. Peço a Ti também, Deus, pela Paulinha Tsai. Também, Deus, é outra que nós temos orado intensamente, Senhor. Nós pedimos também ainda, continuamos a pedir, pelo Francisco Cardoso, que o Senhor possa estar, Deus, cuidando dele em todas as áreas. A Rebeca, Senhor, esposa do Evaldo,
que o Senhor possa curá-la completamente, Senhor. Esses são os nossos pedidos, meu Pai. Peço pela mãe, Senhor, da Ruth, que Tu possas abençoá-la também, prolongando a sua vida, para que ela continue sendo bênção. Peço, Senhor, meu Pai, nós hoje vimos um vídeo do Davizinho caminhando com tanta dificuldade, Senhor. Um garoto que não tinha o tônus muscular, não podia levantar nem a cabeça, e hoje ele já está conseguindo sentar, se levantar, sim, com muita dificuldade ainda, mas ele está fazendo grandes progressos. Então, Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja agindo poderosamente em cada uma dessas pessoas que nós temos falado, Senhor. Pai, nós pedimos também por outros que estão doentes, a esposa do Oscar, Deus, que Tu possas estar abençoando ela também, curando, Senhor. E nós temos tantas pessoas, Pai, casais que estão precisando se ajustar, precisando ser tratados por Ti. Que o Senhor possa estar agindo, Deus, de forma poderosa. Deus, nós entregamos cada pessoa que está aqui agora, cada um deles, meu Deus, nas Tuas mãos. Cada um que está entrando, como é o caso do Reginaldo e outros, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles. E nós necessitamos, Senhor, de Ti. Que o Senhor Deus esteja iluminando aquilo que vamos falar. Nós estamos com um tema muito sério hoje. E eu queria, Deus, dar um alerta, Senhor, à Tua igreja com respeito a isso. Visita-os, Pai. Visita-os de forma especial. Jesus, tem misericórdia, Senhor, de cada um. Eu entrego, Senhor, cada servo, cada serva que estiver aqui, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa estar abrindo a mente, dando a eles conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Então, o Sebastião, Senhor, que está na mesma fase do Davizinho também, ele que foi operado da cabeça, ele está começando a andar também com as mesmas dificuldades do Davizinho e também começando a falar. É a mesma coisa, os dois estão do mesmo jeito, Senhor, mas progredindo. Peço também, meu Deus, que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida, Senhor, do Rafael, Deus, da Priscila. Os dois precisam, não só por causa, Pai, da parte financeira, que o Senhor levante pessoas para que eles possam ser supridos em suas necessidades, mas, acima de tudo, meu Deus, que eles, o Senhor põe a mão na saúde deles. Eles precisam ser restaurados. Como família, eles estão destroçados, meu Deus. Priscila, com problemas tão fortes na coluna. E ele, Deus, que teve que colocar uma válvula na cabeça, porque tem hidrocefalia. Teve um AVC. Senhor, tem misericórdia ali. Que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje o tema não é muito agradável. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo creem que o Senhor fala hoje, que o Senhor é o mesmo que sempre foi, poderoso, que cura, que age, não é? Mas, segundo o
o que nós temos percebido? A igreja de hoje, Senhor, ela infelizmente ela está doente. A igreja de hoje, Senhor, ela está na UTI. Ô Ângelo, então a igreja de hoje está na UTI. Está necessitado, boa noite, Ângelo, está necessitado realmente de haver uma cura espiritual, um resgate, tratamentos no mundo interior de muitos e muitos membros. O mundo interior de muitos estão realmente totalmente problemáticos. A igreja de hoje, Deus, a maioria dos que estão ali são pessoas que não conhecem a Tua palavra, não leem a Tua palavra. Senhor, muitos deles, ó Pai, muitos deles estão Te buscando de forma errada. Buscando, que nem eu passei numa igreja aqui perto de casa, onde tem aí culto à prosperidade, noite dos milagres. Tem uma série de coisas, ó Deus, que as igrejas estão praticando hoje, mas para trazer pessoas, para que elas possam crescer, para que seus líderes possam se tornar famosos. Deus, Ele não mudou, mas as pessoas começaram aos poucos se afastando da palavra de Deus. E esse período tão conturbado que nós passamos, eu nunca vi tantos profetas se levantando e profetizando que pessoas não iriam subir a rampa, que uma pessoa iria morrer, que ia haver isso e aquilo, e começando a dar detalhes. Mas isso são palavras que o Senhor não falou. E essas profetadas acabaram criando uma falsa esperança na vida de muitos brasileiros. E depois, quando não se cumpre, simplesmente o evangelho fica desacreditado. A igreja fica desacreditada. Eu fico triste, eu estou triste. Porque eu estou percebendo que por falta de conhecimento da palavra e da aplicabilidade da palavra na vida de muitos, estão sendo manipulados, estão sendo colocados de uma forma, de um lado, de outro, por qualquer vento de doutrina. Exatamente porque não conhecem as Escrituras e o Deus das Escrituras. Não mergulham na palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra. E isso que está acontecendo na igreja hoje, esse afastamento daquilo que é realmente a vontade do Senhor, aquilo que é realmente a palavra do Senhor, tem feito com que muitos que embarcam atrás de uma falsa profecia, depois acabam ficando desiludidos, frustrados e acabam virando o rosto e virando as costas para Deus, como se Deus tivesse culpa, como se Deus é que tivesse virado as costas para ele e mentido. Irmãos, irmãs, tomem cuidado. Há muitos hoje que falam assim diz o Senhor e começam a profetizar, possivelmente de forma emocional, falando coisas que eles gostariam que acontecesse. Ou simplesmente falsos cristãos que estão profetizando, falando, sendo usados pelos próprios espíritos malignos. No meio desse grupo, e é grande, há muitos servos de Deus que são sinceros e que estão sendo enganados, estão sendo arrastados a buscar
respostas que não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com a vontade do Senhor. E isso é uma estratégia que está sendo usada por Satanás para que aqueles que são crentes de verdade, aqueles que realmente conhecem o Deus da palavra, realmente é como se fosse assim, dois mundos diferentes. Dois mundos gospels diferentes. Um mundo onde pregam doutrinas falsas, como nós vamos ver daqui a pouco, e um mundo que realmente está mergulhado na palavra de Deus. E quando ouve certas profecias, quando ouve certas doutrinas, aquilo dói. Aquilo dói. Eu quero ler agora, antes de nós irmos para o Novo Testamento, eu quero ler algumas passagens para que vocês entendam um pouco o que eu estou falando. O meu Deus e o seu Deus, ele não muda. Mas uma coisa eu garanto através da palavra de Deus. Olá, Adriano. Uma coisa eu afirmo. Nenhuma profecia dada realmente por Deus deixa de ser cumprida. Quando alguém diz assim, diz o Senhor, isso é sério. Isso é de uma responsabilidade que a pessoa não para pensar. Dizer que o Senhor está falando, que o Senhor está prometendo isso e depois não se cumpre. E hoje, todo esse mundaréu de pessoas que profetizaram e que não se cumpriu. E que não se cumpriu. Porque ele subiu a rampa, ele não morreu. Todas as esperanças que tinham sido levantadas em alguns grupos não se cumpriram. E onde estão as pedradas? Porque naquela época, se um falso profeta falava assim, diz o Senhor, e não se cumpria, ele era morto a pedrada. E hoje, como é que fica? Ah, Deus, eu já ouvi pessoas dizer, não, pela falta de fé daquele grupo, ou pela falta de fé daquela pessoa, Deus então não cumpriu o que ele falou. Onde está escrito isso? Não existe isso. O Senhor cumpre tudo o que ele diz que vai fazer. A agenda do Senhor está se cumprindo literalmente de Gênesis até Apocalipse. O arrebatamento está para acontecer. Mas a igreja está doente. A igreja está doente, está enferma. São poucos os pastores que conhecem a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus. Estatísticas mostram que há pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Há outros que leram partes, uma coxa de retalho. Outros até leem, mas não estudam. E outros até que estudam, até têm conhecimento, mas não aplicam nas suas próprias vidas. Então, eu quero convidar você para abrir, por favor, Jeremias. Jeremias 14. E eu quero ler para vocês. Jeremias foi um profeta verdadeiro. Esse sim. Sofreu. Porque as pessoas não criam naquilo que ele falava, mas aquilo que ele falava era do Senhor e se cumpria, e se cumpriu. Aqui diz assim, eu quero que vocês comecem a acompanhar comigo, eu não vou pegar todo o texto, mas lá no versículo 13 diz assim, então disse eu, então Jeremias está falando para Deus,
Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem a quem? Ao povo, que é o que estava sendo feito. Vídeos e mais vídeos que foram colocados com falsas profecias, para que muitas e muitas pessoas acompanhassem, para que aquele canal crescesse. Usar o nome do Senhor para isso. Outros não foram desonestos, eu creio, apenas falaram aquilo que veio no coração deles e falaram de forma emocional, expressando a sua vontade, o que eles gostariam que ocorresse. E outros ainda que nem servos de Deus eram, profetizaram coisas do próprio Satanás. Olha só, Jeremias fala com Deus. Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, nem tereis fome. Era o que estavam falando hoje, olha, não vai acontecer nada, fica tranquilo, não vai mudar o sistema. E eu sempre, se alguém acompanha as minhas lives, eu sempre dizia, queridos, não importa o sistema que entre, Deus está no controle, Deus guarda os seus servos, Deus orienta, dá direção, Deus coloca em nossos corações aquilo que é a verdade. E Ele fala que aqueles profetas falsos estavam dizendo ao povo, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Ilusão. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo isso. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano no seu íntimo é o que eles vos profetizam. Querido, eu completei 44 anos que ando com o Senhor. Estou cansado de profetadas e de pessoas que gostam de ser iludidas, dando ouvidos a algo que Deus não falou. Já vi pessoas achando que iam casar com fulano ou ciclano porque uma profetisa disse. Já vi pessoas dizendo que Deus profetizou que a pessoa, quando saísse da igreja, o primeiro que visse que seria o seu marido. E essa pessoa fez isso e casou. E essa pessoa era drogada, era um bêbado. E foi uma vida desgraçada. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidas, esses profetas. Esta é a palavra do Senhor e eu fico muito triste quando eu percebo isso. Quando eu percebo que as pessoas gostam de coisas místicas. O que eu escutei, meu irmão, de profetas lá nos Estados Unidos, profetas aqui no Brasil, profetas lá na África, profetizando que ele ia morrer, que ele não subiria na rampa de jeito nenhum, e não foi um ou dois falando, que haveria esperança. Deus pode mudar tudo a qualquer hora, mas independente disso que aconteceu, independente dessas profecias que foram colocadas, Deus pode até reverter o processo, Deus pode até de repente fazer com que haja uma mudança,
E aí não vem alguém dizer para mim, tá vendo, olha, não. Quando uma pessoa diz assim, diz o Senhor, e afirma que tal pessoa vai morrer, que não vai subir rampa, que as coisas não vão ser assim, que haverá realmente um mover, e não acontece, olha só, esse versículo que está em Isaías, capítulo 10. Eles dizem aos videntes, eles quem? No caso, o povo de Israel. Não tenhais visões. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam em pecado. Ô Marcos Paulo, tudo bem, querido? Eles sabiam que estavam em pecado. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Os membros das nossas igrejas parece que jogam em dois times, o time de Deus e do diabo. Há muitos que têm vida dupla, que estão dentro de igrejas, e eu conheço uma pessoa específica, não vou dizer onde e quem, mas uma moça que separou do marido, que frequenta uma igreja, e que, minha filha, se precisar sair com outras pessoas e ter relacionamentos, depois vem para a igreja de novo, sabe? É como se Deus fosse algo que não tem problema, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele não se importa muito com aquilo que eu faço. Deus é amor, mas Deus é justo, e Deus não vai contra a sua palavra. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós. Não profetizeis para nós o quê? Não profetizei para nós o que é reto. São pessoas que vão às igrejas, e vocês já devem ter percebido isso, que os profetas se levantam e falam, olha, Deus está me falando que você vai ganhar realmente uma casa esse ano. Olha, Deus está dizendo que aquele emprego Ele já te arranjou. Olha, só coisa boa. E isso está sendo profetizado a pessoas que são idólatras, as pessoas que são egoístas, que são vaidosos, soberbos, maliciosos, pessoas sem palavra. E aí vem aquela profecia. Uma pessoa uma vez foi levada por uma outra que gosta disso, gosta desse tipo de coisas, não é? Só anda com pitonisa do lado, não dá um passo sem consultar uma profeta. E essa outra que foi, sabia que não era, ela não foi prevenida no que ia acontecer. Simplesmente vamos lá, vamos orar. Tem uma pessoa lá que ela ora, né? Então, vamos lá. E essa outra pessoa foi. Quando chegou lá, essa pessoa começou a profetizar para essa que veio, não a que gostava de profecia, mas a outra, falando uma série de coisas maravilhosas, e depois diz assim, olha, e mais, Ele vai te dar um carro zero. Aí, foi algo bem interessante. Na continuação da conversa, essa mulher que profetizava, que possivelmente estava querendo receber ofertas, não é? Disse, sabe, o meu telefone foi cortado, o meu marido se separou de mim. Aquelas pessoas que, quando vocês viram, estavam ali, são pessoas que estão querendo me tirar da minha casa. E aí a outra que recebeu a profecia, que ela ia receber um carro zero, disse, esse teu Deus não é o meu Deus. Esse teu Deus é um Deus que não tem nada a ver com o Deus da palavra. Como que esse Deus está prometendo para mim, coisa que nenhuma dessas coisas aconteceu, né? Prometendo para mim isso, e até um carro zero, e vai deixar uma profeta, deixar uma serva
passar fome, não ter telefone, separada do marido, para ser despejada da casa. Querido, o teu Deus não é o meu Deus, não. Meu Deus não é esse, não. Enfim, aqui fala bem claro: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Profetizai-nos, a própria pessoa está dizendo, profetizai-nos ilusões. Profetizai-nos ilusões. E é o que foi feito nesse período aqui, um pouquinho antes do dia 1º e depois do dia 1º. Continua algumas profetadas por aí. E aí ele fala: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais, portanto esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente no momento. Irmãos, eu não sei o que essa mensagem está falando para você. Kingston, Basílio. Paz, pastor. Deus abençoe também pelo Evangelho. Eu não sei, com sinceridade de coração, Isaías falou até sobre pessoas que dentro de Israel consultavam até necromantes e se diziam adorador do Senhor. Lá no capítulo 8, versículo 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chorreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? É lógico que o povo de Israel, ele tinha realmente uma série de coisas que foram acontecendo durante sua caminhada, né? Teve momentos assim de tanta idolatria, de estarem até colocando crianças no braço de estátuas, não é? Que eram de metal, e põe a criança ali, né? Até Manassés fez isso com seus próprios filhos, o rei Manassés, antes dele se converter de verdade. Mas isso é uma realidade. Tem pessoas hoje que estão dentro de igrejas que se dizem evangélicas, mas que não pregam o verdadeiro Deus, não pregam a doutrina correta. São mortos que estão dentro de igrejas achando que estão vivos. E outros que realmente nasceram de novo em Cristo não mergulham nessa palavra para dizer: não é possível, isso que está sendo falado é mentira. Isso que está sendo palavra é engano. Não se tem mais discernimento. Mas isso é porque nós estamos nos últimos dias. Abram comigo, lá em 1 Timóteo capítulo 4. Eu quero encerrar com isso aqui. A igreja dos nossos dias é uma igreja fraca, é uma igreja vazia da palavra. São pessoas que costumam ir aos cultos sempre para trazer alguma coisa, algum benefício. Não estou generalizando, pessoal. Há servos de Deus, há realmente pessoas que vão à igreja prestar um culto, que vão lá para adorar o Senhor, para realmente falar de experiências poderosas de Deus. Mas a maioria das igrejas estão em busca ou de novidades. Hoje eu tenho percebido que
Muitos pastores que pregavam realmente doutrina verdadeira foram se afastando, porque eles sempre têm que apresentar novidades para segurar o povo. Porque a palavra confronta, a palavra realmente mostra o estado da sua alma. Capítulo 4, 1 Timóteo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da doutrina verdadeira. Olha só, por obedecerem a espíritos enganadores. Irmãos, eu estava ouvindo um pastor falando a respeito, comentando a respeito, a quantidade de heresias que está sendo pregada e ninguém fala nada, ninguém confronta ninguém. E ainda são proibidos de confrontar porque não se confronta o líder. Afinal de contas, é o homem ungido de Deus, mas o homem ungido de Deus que está falando mentira tem que ser confrontado em nome de Jesus. Tem que ser confrontado, sim. Obedecei a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Bom, 2 Timóteo capítulo 3. Paulo deu puxões de orelha, Timóteo, lá em 1 Timóteo, e na segunda mais um pouco ainda, porque ele chegou até estar um pouco depressivo, não é? Mas aqui fala Paulo avisando Timóteo. Capítulo 3, versículo 1. E nós já estamos nesse período que ele está falando agora. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esse últimos dias no grego é nos dias derradeiros. Sobrevirão tempos difíceis, tempos violentos. E agora ele vai começar a descrever a membresia das igrejas dos últimos dias. Bom, não é aquela que é um grupo religioso, né? Não. Nós estamos falando das igrejas. E isso está acontecendo nos nossos dias. Pois os homens serão egoístas, nunca vi tantos, avarentos, jactanciosos, o orgulho impera, a vaidade é soberba, disputa de poder dentro das igrejas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Querido, isso aqui, quando foi escrito, que filho teria ousadia de desobedecer ao pai? Estava nós. Eu me lembro, eu estou com 76 anos, indo para 77, quando eu era pequeno, se eu de alguma forma desobedecesse meu pai, eu tomava uma coça. Olha, e eu era rebelde. Aqui, desobediência aos pais. Nós estamos num período, queridos, em que os pais estão fabricando filhos rebeldes. Eu até fiz uma live, que depois, uma hora você entrar lá no meu canal, Raul Nogueira Canal, se você não é inscrito, nunca entrou, que eu estou comentando, quem é que manda em casa? É o seu filhinho de 2 anos ou é você? É você que exerce a sua autoridade ou é o seu filhinho? Porque a maioria das casas hoje, por culpa mesmo, os pais saem para trabalhar, deixam o filho em algum lugar, não é? Mãe e pai. E quando volta, então, libera geral. E aí o filho
quando ele quer alguma coisa. Ele faz mãe, ele berra, ele quer e ele manda, não é? Não, está errado. Você é autoridade, você pai, você mãe, é autoridade. Eu andei tratando de um pai totalmente omisso e ele desistiu porque ele achou que não tinha condições de fazer, porque o filho dele, já adulto, passa simplesmente jogando o dia inteiro. Dorme a hora que quer, come a hora que quer, faz a maior bagunça durante a noite. E esse pai não faz nada, é o pai banana. Pai banana. Hoje os filhos falam palavrões, entram em qualquer coisa para dar sossego ao papai. Bem, são desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Você é membro, está falando de membro de igreja, não está falando do mundo de fora, porque o mundo de fora é isso aí. Desafeiçoados. Eu nunca vi tanta falta de amor por parte de jovens com respeito às avós, a pais, como nos dias de hoje. São interesseiros. Quando eles vão obter algum favor de alguém, aí eles até buscam o pai, buscam a mãe, buscam o avô, a tia. Mas quando não interessa, vão buscar outras pessoas para que possam estar agindo na vida deles com benefícios, não é? Não tem afeição. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha mais, são traidores, atrevidos, enfatuados. Olha agora, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. São pessoas que estão dentro das igrejas praticando as coisas que o mundo pratica. Eu, infelizmente, tropecei com vários jovens que começaram bem a carreira. Se converteram, estavam andando bem, até que entraram numa determinada idade, começaram a ter relacionamentos dentro de escolas e faculdades e começaram a ser contaminados. Hoje são pessoas que provocam, se for moças, provocam os homens na maneira de falar, na maneira de vestir, né? Não tem compromisso, não tem realmente, são pessoas que não têm afeição, são ingratos. E aqui é interessante. Antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Se colocam como se fossem crentes. Mas o que eles vivem, muitas vezes, é pior do que um incrédulo. E para restaurar alguém que se afastou, meu pai, tendo forma de piedade, ou seja, parece crente, não é? Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, a receita para fugir disso, para verdadeiramente ter uma vida digna, uma vida de discernimento, uma vida que realmente as pessoas vão dizer, esse é diferente, esta é diferente. Ele fala, a partir nesse mesmo capítulo, que ele fala, e é interessante, ele começa lá no versículo 12 dizendo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não diz pode ser, serão perseguidos. Ou seja, se eu sou crente de verdade,
eu vou andar contra o sistema. Mesmo o sistema evangélico, quando ele está fora do trilho. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso é o sistema. Meu filho Marcos sempre fala, existe um sistema terrível, e tem mesmo. O mundo jaz no maligno. Por isso que nós temos que alertar as nossas crianças sobre como o mundo é, mas ao mesmo tempo fazer com que elas tenham um encontro com Jesus, ensiná-las a amar as pessoas. Porque se eu só colocar para minha filha, meu filho, meus netos, qualquer pessoa que eu estou ensinando, mostrar só a feiura do mundo, essas pessoas vão crescer com medo, inseguras. E mais, vão realmente olhar todo mundo como inimigos. Então você tem que ter realmente discernimento. Tem que ensinar os seus filhos na palavra. Conhecer a palavra, porque essa palavra foi inspirada por Deus. E essa palavra, quando ela é estudada, ela transforma a vida. Ela faz com que valores errados sejam substituídos. E aí ele começa a dizer algo interessante. Olha só. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Então, Paulo está confrontando Timóteo. Que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo está dizendo para esse Timóteo que foi um servo fiel, alguém que ele usou em vários e vários momentos para ajudar igrejas e irmãos. Ele está dizendo, olha, você desde criança, você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você sabe disso. E você tem que ensinar isso. Mas a maioria das pessoas que vão às igrejas, elas não ouvem o evangelho verdadeiro. É um evangelho falso, um evangelho manipulado, um evangelho que simplesmente passa para as pessoas como se ela sempre fosse assim, uma pessoa que Deus quer dar tudo. E se você não recebe é porque você não tem fé. Isso é mentira, não é isso que a palavra fala. Nós temos que resgatar as nossas crianças, os nossos filhos, mostrando que essa palavra transforma e que você pode continuar navegando nesse mundo, surfando nesse mundo, nesse sistema totalmente contrário, porque eu faço isso há 44 anos e muitos fazem isso. Muitos. Não há desculpa. O grande problema é que a maioria de hoje não estuda a palavra de Deus. Abre que nem um horóscopo em qualquer lugar, lê um trechinho que não está no contexto. Então não sabe nada, não vai conseguir enfrentar situação nenhuma, mas ele vai ensinar toda a Escritura. Versículo 16, guarda bem isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que você lê é a palavra de Deus. E é ela que você tem que conhecer para ter discernimento. Para saber se aquilo que a pessoa está falando para você, seja em pregação, seja em profecia, seja no que for, se é de acordo com a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E olha agora, útil para o ensino, para a repreensão. Ou seja, essa palavra, ela gera convicção, ela mostra a culpa e leva a um arrependimento. Por quê? Porque ela corrige. Essa palavra correção, a gente lembra desses mísseis que são lançados, tem que ter um computador de bordo, que se há um pequeno desvio, tem que fazer a correção, senão ele vai passar milhares e milhares de quilômetros fora da rota. Então, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja
perfeito, que é maduro, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Que realmente cada um de nós possamos entender que esta palavra é uma palavra que transforma. É uma palavra que, por exemplo, durante todo esse processo, e as pessoas vinham, e agora? O que vai acontecer? Calma, Deus está no controle, fica tranquilo, não importa o sistema, Deus está no controle, e está mesmo, não é? Maneira de falar. Então descansa no Senhor, não entre em pânico, não fique com medo. Agora, profundo na palavra. Aplica a palavra na sua vida. Não adianta só você saber e não aplicar. Olá, Oscar. Tudo bem? Um dia desse eu confundi esse Oscar com outro Oscar que é chinês. Então, o que acontece? Nós temos que conhecer profundamente a palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra. E ter discernimento quando alguém falar alguma coisa para você, trazer uma profecia. Fala, querido, se Deus quer falar alguma coisa para mim, Ele vai falar. Vai falar no meu coração. E vai acontecer. Ele vai confirmar. Então, cuidado com profetadas. Ô, querido, tudo bem? Estava escondidinho aí, essa dupla famosa. Que Deus abençoe. Shadi Funi. Deus abençoe você, meus irmãos. Deus abençoe mesmo. Então, esses irmãos são missionários, trabalharam na Ásia há muito tempo. Então, eu quero deixar para vocês isso, esse recado. Não caiam em profecias ilusórias. Não entra nessa. A turma hoje está usando canais, Face, tudo, para de alguma forma receber muita gente e ter recurso financeiro. Cuidado com o que se prega, cuidado com o que se fala. Eu sempre falo para alguns, cuidado, veja quem é o seu mentor, veja quem é que está fazendo a sua cabeça, quem está colocando algumas coisas para você que não está. Legal. Ainda escreve, hein, meu irmão? Adriano, recado recebido, obrigado por compartilhar, amém. Então, cuidado, tá? Quanta gente hoje que está talvez desiludida até com Deus, mas não foi Deus que falou, não foi Deus que profetizou. Foram falsos pastores, falsos profetas, tá bem? Então nós vamos encerrar agradecendo a Deus por esse privilégio ainda de podermos falar livremente. No Leslie, a esposa, estivera no lugar onde eu também estive, onde havia muita perseguição quando a palavra era pregada. Então, ele sabe bem o que realmente é uma igreja com perseguição. Amém? Então, que Deus possa estar nos dando ainda tempo para pregar essa palavra, como a palavra fala no capítulo 4, 2 Timóteo, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não querem mais ser confrontados, não é? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço a você. Se tiver algum comentário, pode colocar. E nós queremos encerrar com uma oração. Tá bem? Oh, meu Pai, louvado seja teu santo nome.
Sabemos, ó Pai, que há muitos servos de Deus fiéis, sinceros, mas que muitas vezes não conhecem a Tua palavra e são enganados, tanto por falsas doutrinas como por profetadas. Ah, Pai, dê discernimento a essas pessoas, para que eles saibam exatamente o que é e o que não é do Senhor. Abençoe todos aqueles que nós oramos, que estavam doentes. Guarda-os no teu amor, cura-os se for essa a tua santa vontade. E abençoe a todos que vão ouvir, que vão entrar também no Face e vão ouvir essa palavra. Que muitos possam compartilhar, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Um ano novo de plena paz, independente das circunstâncias. O Senhor nos guarda, nos orienta, nos protege. Deus está no controle e Ele vai realmente completar a obra. E olha, se prepara, porque o sistema está sendo montado para a entrada do anticristo. Mas antes dele entrar, nós saímos. Seremos arrebatados. Se alguém quiser um pouco mais de detalhe, é só entrar lá no playlist nosso, né? E procurar a escatologia, tá bom? Nós fizemos um estudo de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Apocalipse, versículo a versículo. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês.